Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Vida Sem Limites com Luís Alves, o meu podcast oficial, e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Neste episódio vamos falar sobre azar e sobre maré de azar. Este tópico foi dos 5 vídeos, penso que 5 ou 6 vídeos mais vistos no meu canal do YouTube, um que é recorrente e quase diariamente eu tenho comentários, é como sair de uma maré de azar. Eu acredito que antes de qualquer outra coisa, nós temos que ter aqui a percepção de que para a maioria das pessoas, o azar é uma coisa aleatória. Eu nasci com uma maré de azar, eu nasci na família errada, nasci no país errado, nas circunstâncias erradas. Ou seja, o azar é algo que eu não posso controlar. Não é? E as pessoas entram num desespero total. Porquê? Porque parece que a vida delas está numa espiral descendente, que nada lhes corre bem, quando elas têm muito mais poder para alterar esse azar e entrar em ciclo de sorte do que elas imaginam. E é sobre isso que queremos falar. Mas antes de iniciarmos com esta conversa, esta partilha entre mim e a Maria José, vamos falar sobre o patrocinador, mais uma vez. Uma vez que, mais uma vez, é sempre recorrente nos podcasts haver aqui um patrocínio. Portanto, o Luís Alves, mais uma vez, aqui a patrocinar. Lógico. Portanto, para que vocês possam usufruir do benefício que eu tenho dado nos episódios do Santos da Casa, podem ter acesso a qualquer um dos meus cursos com 12 meses, portanto acesso ilimitado durante 12 meses, com 20% de desconto, utilizando no checkout o código de cupom SANTOS20. E, portanto, neste assunto específico sobre azar, há especificamente 3 cursos que eu recomendo. O primeiro curso é o Ser Feliz é Possível. Aliás, eu recomendo esse curso em qualquer circunstância. É o primeiro. E com o primeiro, exato, com o primeiro. Isso é a base de tudo. Depois o Sem Limites, que fala sobre a questão da lei da atração e do alinhamento energético. E se vocês quiserem mesmo sair fora da caixa, é o Saint da Matrix. Esse é um curso, não é para qualquer pessoa, devo já alertar, mas é um curso que, se vocês tiverem realmente muita curiosidade em expandirem a vossa mentalidade, em despertarem a vossa intuição, é um curso com 90 aulas, é muito trabalhoso, mas que vale muito a pena o investimento. Então vamos lá. Maré de azar. Se o Luís iniciou este episódio a dizer que o azar não é uma coisa aleatória, então afinal o que é? No meu entendimento, o azar é uma consequência, assim como a sorte. É um fruto que nós estamos a colher de algo que nós semeamos. Exato. Certo? Mas vamos começar por falar sobre fases de que nós podemos chamar ou intitular azar na nossa vida, não é? nos anos, especialmente na última década, talvez, ou mais. Atenção que nós ainda não temos 2 décadas. Está quase. Estamos a caminho das 2 décadas. Mas eu penso que foi nos últimos 10 anos, especialmente na fase em que eu tive a minha transição de carreira, portanto, faz agora 10 anos. Aliás, exatamente, o meu momento de despertar, a minha crise existencial. Vai fazer 10 anos para o ano. Não, fez este ano 10 anos. De carreira é que eu vou fazer 10 anos para o ano. Portanto, eu comecei o meu processo de transformação em junho de 2013. Nós estamos em novembro de 2023. Portanto, já passou 10 anos. Pois. Certo? Pois. E eu acho que nessa fase, eu acho que até podemos começar por aí. Nessa fase, estou a falar isto individualmente. Não é necessariamente de casal. Eu sentia que estava numa fase de azar. Eu não me sentia bem, não me sentia feliz, sentia-me desconfortável. Tudo aquilo que eu fazia trazia-me irritação, ansiedade, muita instabilidade. Mas no fundo, isso tudo se resume a eu tinha tudo para ser feliz e eu não me sentia feliz. Mas na minha cabeça isso era muito azar. Quer dizer, eu tinha as circunstâncias perfeitas e não me sentindo feliz, então era uma pessoa azarada. Certo? E eu acredito que nessa altura que nós começamos a ter, precisamente porque começaram a haver mudanças muito radicais, houve uma mudança completa na minha carreira, houve uma mudança também na nossa dinâmica de casal, não é? Por causa da nova profissão, que nós tivemos alguns momentos desafiadores que outras pessoas poderiam chamar de azar. Há uma coisa muito importante, a partir do momento em que nós percebemos que o azar não é aleatório, é uma consequência de alguma coisa, há uma coisa que eu e a Maria José fazemos sempre que nós entramos numa fase supostamente de azar. Vamos imaginar que acordamos mal dispostos e tropeçamos. Passado um bocado, reclamamos daquilo e até dizemos umas palavras assim não tão bonitas, e passado um bocado há um eletrodoméstico que avaria. E passado um bocado há um telefonema com uma notícia que nos desagrada. E passado um bocado há qualquer coisa que nós estávamos a contar que acontecesse naquele dia e não acontece.
Portanto, entramos num ciclo, numa espiral, no efeito bola de neve. Porque, meus amigos, isto a questão do azar é um efeito bola de neve, assim como a sorte. Exato. E o que é que nós fazemos? A primeira coisa é parar e dizer assim: espera lá, vamos acalmar aqui um bocadinho, porque se nós continuarmos assim, isto vai tudo por água abaixo. Pois. Não é? Vai dar para o torto o dia. Exatamente. E então nós temos a tendência para fazer essa observação. O que é que Hoje já reagimos de maneira bastante diferente, mas na verdade, quando, sei lá, uns anos atrás, quando começávamos por acordar mal dispostos, eu pessoalmente, era uma bola de neve autêntica. Ou era o copo que caía, ou era o escorregar no molhado, qualquer coisa, era assim, tudo seguidinho. E já paraste para pensar que nos dias que a gente acorda bem disposta, que acontece exatamente a mesma coisa? Recebemos um telefonema com uma boa notícia. Mas é o contrário. Ao contrário. Pois. Por isso é que eu digo que não é uma coisa aleatória. Não é, é verdade. Isso é verdade. Nós é que chamamos para nós ou bom ou mau. Exatamente. Ou bom ou mau. Que lá está, que também tem tudo a ver com as energias positivas, não é? Positivas ou negativas, Ou não é? negativas, Temos aqui pois, exato. Portanto, quando alguém me procura e diz: ó Luís, muitas vezes eu recebo e-mails: ó Luís, eu tenho muito azar na minha vida, todos os projetos, abri empresas e nunca deu certo, a minha família, estou-me a divorciar, os meus filhos não falam comigo, perdi dinheiro, não consigo pagar as minhas dívidas. Portanto, uma espiral descendente e uma coisa negativa. O que é que eu faço? Qual é a técnica? Porque muitas pessoas utilizam sempre este mecanismo. Qual é a técnica que eu preciso fazer todos os dias para mudar a minha vida? Assim, não há uma técnica que vai mudar a vida, certo? A pessoa é que tem que mudar para a vida depois mudar. Pois, exatamente. E eu acho que tanto eu como tu, nós fomos corrigindo muitos traços comportamentais porque sabíamos que eram nocivos. E que, no fundo, algumas coisas estavam tudo a correr perfeito. Exato. Mas havia ali um traço da personalidade, e eu vou dizer isto da parte que me toca. Uma das coisas que eu não tinha era humildade. E confesso que hoje tenho consciência que a falta de humildade, ou não saber desenvolver a minha humildade, que me trouxe imensas coisas negativas à minha vida. Talvez porque, e isto é um mero desabafo, como eu comecei a estudar muito, a ler muito, a ter muito conhecimento, na minha cabeça eu era superior aos outros. Era superior em termos de conhecimento, mas não era uma melhor pessoa só porque tinha esse conhecimento. Eu tinha muita dificuldade em exprimir isso. Então tive realmente que chocar comigo de frente e olhar para o espelho e dizer assim: espera lá, o que é que tu estás a fazer? Porque se tu continuares assim, tu vais começar a criar uma distância com as pessoas que te impede de cumprir com aquilo que tu queres, com a tua missão. Então só a partir do momento em que eu desenvolvi a humildade é que muitas arestas, muitas limalhazinhas que eu tinha foram desaparecendo. E hoje em dia, aliás, eu já não me lembro especificamente assim de uma fase de azar na nossa vida nos últimos anos. Também estava aqui a pensar nisso, por acaso. Para dar assim um exemplo com peso, mas também, sinceramente, não estou assim a ver. Eu acho que tivemos no início, quando fomos para o Brasil, tivemos alguns momentos assim semanas a fio, bastante azaradas. Ou a obra não avançava, por exemplo, da casa. Pronto, mas eu aí também, é verdade que não foi fácil. Não, foi muito Não muito foi desafiador. fácil e teve o seu peso de azar, eu também acho que sim. Eu acho que nessa altura nós nem tínhamos consciência disso. Não, As coisas não, aconteciam num país pois, estranho, que não era o nosso, não é? Exato. E acho que só depois, mais tarde, eu acho que foi até uma questão instintiva, porque eu ainda não tinha o conhecimento necessário para saber de que Não, forma... e depois estamos, sabes como é? Estamos num sítio que não é nosso, não é? Que é diferente e não sabemos muito bem como atuar, não é? Sim, mas é que esse princípio aplica-se em qualquer parte do mundo Pois até aqui. eu Certo? sei, mas a nossa vida não foi facilitada. Não, foi muito desafiador. Não foi nada facilitada. Nós lutámos muito, batalhámos muito, remámos muito contra a maré para nos instalarmos e para fazermos acontecer Sim. aquilo que queríamos.
Isso sem dúvida nenhuma. E que ninguém pense o contrário, que é tudo um mar de rosas, porque não é. Depende da Nem no perspectiva, próprio país, quanto mais noutro, não é? depende da perspectiva também como estiveres a fazer as coisas. Porquê? Porque se tu entras para uma realidade nova, que tu desconheces, estás a São desbravar culturas novos terrenos, diferentes mas nem é por essa também. questão. Mas independentemente de ser cultura diferente ou não, estamos a falar de uma realidade diferente num terreno diferente. Pois, E como em todo lado, tu tens que primeiro saber as regras do jogo para depois começares a jogar sobre essas regras. Porque eu acho que uma das coisas, até em relação à imigração, muita gente diz que imigra, que tem azar e que tem que voltar para o país de origem, etc. Até podemos falar também um bocadinho sobre isso. Eu acho que um dos grandes erros, e talvez no início, pelo menos na nossa cabeça, talvez não tenhamos feito dessa forma, mas na nossa cabeça nós achávamos que ia ser igual, era só mudar a geografia, não é? Mas uma das coisas que nós aprendemos muito rápido foi a aprender como é que as pessoas localmente pensam, como é que elas agem, quais são os hábitos e tentar fazer igual, para sermos aceitos. exato. Certo? Pois. Acho que um dos grandes problemas de quem imigra e que não dá certo, porque, sei lá, 50% das pessoas talvez não consigam ser bem-sucedidas enquanto imigrantes, é porque vão para um país de destino que não é o deles e querem que as regras sejam as mesmas dos seus países de origem. Exatamente, e não pode ser, têm que levar já a consciência de que vão ou poderão vir a confrontar-se com coisas totalmente diferentes e que têm que ter em conta que não estão que no se país adaptar. deles, não é? Exatamente. Nós é que temos que nos adaptar, se estamos noutro país, Exatamente. não é? Nós, por exemplo, Não me adianta eu ir para o Brasil e vir de lá ou falar mal dos brasileiros ou da cultura dos brasileiros ou da Não, política dos de maneira brasileiros, nenhuma, muito pelo mas contrário. alguém me chamou lá. Eu fui porque quis, não é? sim, Tem até que porque respeitar. nós, até porque nós somos muito acarinhados. Apesar de Fomos, todos não os temos, desafios, não temos que dizer. nós não temos nada Não, que dizer dos isso brasileiros. não. E falando até de brasileiros, eu vou aproveitar para colocar aqui um tópico que me mandaram por e-mail há 2 ou 3 dias, de uma situação que, curiosamente, eu não estou por dentro do que aconteceu. Acho que tu estás. Eu estou. Houve uma coisa qualquer que aconteceu aqui em Portugal, e que alguém, portanto, o meu seguidor... E que Mas agora confia- está na moda. Já ontem apareceu outro. Pronto, e deixa-me só explicar e fazer aqui um enquadramento. Houve alguém que me dizia que, portanto, que gostava imenso de Portugal, era descendente de portugueses, portanto brasileira, e que seguia o meu trabalho e que sugeria aqui para o podcast nós falarmos sobre a questão da xenofobia, da discriminação e etc. Ok? Ao contrário, aliás, a própria pessoa ficou chocada. Quem acompanha os meus vídeos no YouTube com certeza também já ouviram esta informação. Mas nós sofremos muita discriminação e muita xenofobia no Brasil. Nós sofremos, mas vimos que não era só para nós. Não, era todos. Mas estou a falar em relação a nós. Pronto, está bem. Em relação a nós quando fomos para o Brasil, fomos criar postos de trabalho, fomos melhorar, portanto, numa parte muito regional, fomos melhorar a economia, não é? Demos trabalho a muita gente, e no fundo éramos vistos como invasores, não é? E claro, uma das coisas que viemos a perceber depois é que também há xenofobia dentro do próprio país. Era isso que eu queria dizer. A rivalidade entre o paulista e o carioca, o nordestino, Qualquer ou pessoa. da Amazónia. É verdade. Não é? Isso para mim sempre foi uma coisa que nunca fez sentido. Mas depois pensando também na realidade portuguesa, há sempre aqui uma competitividade muito grande entre Porto e Lisboa, por exemplo. Está bem, mas não... Mas já não existe racismo nem xenofobia, certo? Não. Portanto, em relação aos brasileiros que vêm para Portugal, eu acredito que o português é muito aberto em relação ao brasileiro. Aceita perfeitamente que o brasileiro venha para cá tentar um estilo de vida melhor e temos muita gente E brasileira. recebemos muito bem, de uma maneira geral. Exatamente. Agora, E também fomos bem recebidos nós. exatamente. De uma maneira geral. O que eu acredito é que exista uma minoria, que eu não sei se aplica aos casos que neste momento estão a aparecer. Vai sempre existir essas minorias. Mas sabes, a minoria que eu estou a falar é as pessoas que acreditam que indo para um país diferente do deles, que as regras têm que ser as dos países de origem. E muitas vezes os conflitos até surgem dessa forma. Eu abomino completamente qualquer tipo de discriminação racial. Aliás, qualquer tipo de discriminação, seja ela qual for. Somos todos humanos, seja cor de pele, seja preferência sexual, seja o que for, somos todos matéria do mesmo sítio. Aliás, nós até já houve uma altura que ponderamos adotar uma criança de cor. Exatamente. Das mais pobres do mundo. Exatamente. Na tentativa de proporcionar àquele ser humano uma vida melhor. Exatamente. Ainda não... Não está descartado. Não está descartado. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, não sabendo do que aconteceu,
existem sempre exceções. Existe sempre dentro de uma comunidade, estamos a falar da nossa freguesia, da nossa cidade. Claro que existe. Há E sempre vai sempre pessoas existir. que estão fora do alinhamento. Não é? E que são, usando aqui um bom português, são parvas, são irracionais, são xenófobas, são pessoas que discriminam os outros. E pensamos assim, o que é que está na origem disso? As pessoas não se aceitam como elas são. As pessoas não estão bem com elas mesmas e têm que transportar isso para os outros. É só quem não está bem consigo próprio, só quem está contra ela, a pessoa própria e está contra o mundo. Eu muitas automaticamente só criam problemas. Felizmente, eu sou uma pessoa muito abençoada nesse aspecto, porque ao longo destes anos todos, vamos fazer quase 10 anos de carreira, contam-se pela mão dos dedos o tipo de comentários de pessoas a atacar-me nas redes sociais porque não concordavam com aquilo que eu dizia, ou no YouTube, especialmente no YouTube. E uma das coisas, portanto, obviamente que isto também tem a ver com maturidade profissional, uma das coisas que eu percebi é esta pessoa não está bem. E lembras-te de uma coisa, nos inícios? Eu, no início, ficava muito assustado quando vinha alguém que utilizava quase uma linguagem de ataque sem eu conhecer a pessoa de lado nenhum, sem ela me conhecer. Claro. E eu muitas vezes dizia, Maria José, não sei o que é de fazer, responde a esta pessoa. E ela dizia, apaga o comentário, não te chateis, lembras-te? E há uma coisa curiosíssima que aconteceu. Como eu tenho muita convicção daquilo que digo. Caso contrário, não diria. Portanto, não faz sentido eu estar a defender uma coisa que, no fundo, não acredito, não é? Essas pessoas que no fundo acabavam por estar ali a tentar retirar o valor daquilo que eu estava a dizer, ou a dizer que eu não estava a falar uma coisa verídica, por exemplo, eu sempre pensei, em primeiro lugar, esta pessoa está com algum problema, se calhar até com outra pessoa que fala sobre lei da atração, por exemplo, e como o meu canal também fala de lei da atração, vem atacar-me aqui quando no fundo queria atacar a outra pessoa, mas a pessoa não está bem. E eu, e tu sabes, educadamente sempre respondi a essas pessoas. Isso é verdade. Nunca deixei sem resposta. É uma coisa que tu tens muito boa, eu já não tinha a tua pachorra. Então, de uma forma extremamente educada, eu de alguma forma elucidava e dizia porque é que eu acreditava naquela forma, respeitando a opinião contrária à minha da pessoa. Claro. E o que é que aconteceu? A grande maioria das pessoas que no fundo me veio atacar vinham pedir desculpa e viraram clientes de mentoria. Alguns, é verdade. E outros ficaram ali. Fãs completo. Aliás, eu tenho algumas pessoas, obviamente que eu não vou pedir às pessoas para se manifestarem nesse aspecto. Eu tenho pessoas que me seguem já desde 2016, que a primeira abordagem, o primeiro contacto que tiveram comigo foi precisamente o de me atacarem. Exatamente. E que até hoje são os maiores defensores do meu trabalho. Ok? O que é que isto tem a ver com azar? O que é que isto tem a ver com azar? Se eu recebesse um comentário desses e dissesse, eu tenho muito azar porque eu estou a pôr um vídeo a tentar ajudar as pessoas e já me estão aqui a criticar. Exatamente. E não tivesse a resposta, ou seja, eu tive uma ação concreta para de alguma forma interromper esse ciclo. Eu dizia à pessoa, você é livre de acreditar numa coisa diferente de mim, eu respeito a sua opinião, mas peço também que respeite a minha. Muito obrigado, gratidão, tudo bom para a sua vida, hoje e sempre. Que o universo conspire sempre a seu favor. Era sempre o que eu dizia. Ok? E imediatamente interrompia um ciclo que poderia realmente virar azar. Ou seja, já não há aqui a questão aleatória do azar. Há uma questão concreta. Eu percebendo que as coisas estavam a ir para um lado que eu não queria que fossem, ou que eu não queria entrar nesse alinhamento de conflito, de brigas, confusões, nada de maneira nenhuma, eu interrompi esse ciclo, respeitando a outra pessoa, que por consequência, portanto, eu semeei respeito. O que é que eu colhi? Respeito. Lógico. E interrompi isso. Mas existem pessoas, e eu tenho contactos com histórias de pessoas que realmente tu olhas para a vida da pessoa e dizes, esta pessoa tem azar. Hoje já não digo isso. Mas quando lia os primeiros e-mails de 2014, 2015, de facto eu dizia, esta pessoa é mesmo azarada. Até que depois comecei a estudar e percebi o porquê. Não é? Eu e a Maria José, sempre que temos momentos em que entramos nessa tal espiral descendente, que parece que está tudo a correr mal, a primeira coisa é perceber, ok, isto é um resultado de alguma coisa. Onde é que nós conseguimos logo identificar o problema? Isto tem a ver com o episódio da semana passada. Quando nós tivemos convívio, por exemplo, com pessoas extremamente negativas e pessimistas. E que são reclamadoras profissionais. Certo? É porque está mal aqui, está mal ali, tu sabes a história daquele que fez isto e que fez aquilo. Quando nós somos levados a conviver com esse tipo de pessoas e com esse tipo de discurso, quase sempre há qualquer coisa para nós que nos desalinha. E desalinhando há sempre qualquer coisa menos positiva que acontece.
Mas nós temos a capacidade para dizer, espera, há qualquer coisa aqui que está a correr mal, vamos parar e pensar o que é que nós fizemos de diferente, com quem nós convivemos, o tipo de coisas que nós consumimos. Há uma coisa que a Maria já estava a falar há bocadinho, portanto isto antes de gravarmos, que tinha a ver com os canais de televisão. E, portanto, nós desde 2012 que não vemos canais abertos. Portanto, canais abertos para nós é RTP, SIC, TVI no Brasil, Record, Globo. Exato. Os canais que estão abertos, portanto, que não são obrigatório ter cabo ou ter um pacote de canais. Isso para nós fez uma diferença gigantesca. Abismal. O que é que tu sentiste de principal diferença quando nós deixamos de ver televisão, especialmente noticiário? Liberdade. Em que aspecto? Liberdade. Deixei de me sentir presa a ideologias e a desgraças e a pensar, ai, coitadinho, ai, liberdade. Uma sensação de liberdade. Tu sentias que eras condicionada para Era aprisionada. A consumir aquele... Sim. Percebes? Um vício. É. Mas não era só isso, era... Por exemplo, também quando tinha aquele horário de ver a novela das 9 ou a novela das... Sim. Né? Era uma coisa que se eu não estivesse lá, já estava a pensar, caramba, não é a minha novela. Uma estupidez, porque no dia seguinte podia vê-la ou sei lá. Mas é liberdade. Total e absoluta. Sou livre. Sou uma pessoa livre em relação à televisão. É o que eu sinto. E essa liberdade, que impacto tem diretamente com a parte do azar ou da sorte? Tem, porque tem tudo a ver com o meu humor, com a maneira como eu depois fico de ver e de ouvir determinadas coisas na televisão. Portanto, indiretamente estás a dizer que há uma mudança no teu alinhamento. Completamente. Essa liberdade é um alinhamento Completamente. maior e, como consequência, se calhar entras numa maré de sorte e não de azar. Certo? Provavelmente. Se não entro, ajuda. Exatamente. E eu continuo a dizer o seguinte, e vamos entrar aqui na Mas eu desafio qualquer pessoa que seja viciada em televisão a desligar-se uma semana. Uma semana. A procurar outros canais, a ver outras coisas e deixar de ver de manhã à noite notícias, programa de não sei quem, mais não sei quem, mais não sei quem, concursos, novelas, deixar de ver isso tudo. E procurar ou desligar, fazer o detox, que eu fiz à minha mãe. Sim. Quando cá esteve. E ela ficou uma pessoa muito mais feliz. Muito mais. Muito mais feliz. Disposta, animada. Eu acho que o que ela sentiu é aquilo que eu sinto. Ela só teve um cheiro, que foi o tempo que esteve aqui, que é a liberdade, a sensação de liberdade. Não tem horas para ver nada. Porque uma pessoa depois, agora vai dar não sei o quê. Agora vai... Percebes? Uma pessoa fica condicionada completamente. Mas sabes, pronto, existe essa questão do condicionamento dos horários, sabes, tens que acompanhar os Exatamente. episódios. A pessoa que para com isso tudo. Por isso é que hoje em dia os serviços de streaming como Netflix e companhias são tão populares que a pessoa vê à hora que À hora que quer. ok? Exato. Mas eu acho que dentro desses canais existe algo que tenha um impacto direto com o azar na vida das pessoas. Porquê? Os noticiários. Estamos a falar do Jornal Nacional, estamos a falar do Jornal da Noite, ou Telejornal, seja o que for. A grande maioria das notícias que nós ouvimos são notícias com teor negativo, porque são aquelas que dão audiência, são aquelas que captam a atenção das pessoas. Ainda hoje, existe algo que eu tenho que dizer, tenho que deitar cá para fora, que a mim ainda hoje me surpreende e não consigo entender como é que isso ainda é um hábito no Brasil. Portanto, mais uma vez, nós, desde 2012, que não víamos televisão aberta. Mas eu tinha muitas vezes que sair, não é? E tinha que almoçar fora com clientes, em reuniões, sei e que vais etc. falar. Já sei. E para mim era uma coisa que nunca me conseguiu caber na cabeça. Não faz sentido, e ainda hoje não sei se é assim, porque já não estamos no Brasil desde 2019, Deve ser, claro. ver programas criminais na hora de almoço. Nos restaurantes. As pessoas a almoçarem. Não, mas os restaurantes tinham naquele canal Exatamente. mesmo. As pessoas a almoçarem a ver um programa criminal com pessoas baleadas, com imagens gráficas negativas, e eu pergunto, qual é o estado de espírito dessa pessoa quando volta para a sua atividade profissional da parte da tarde? Vai-lhe correr bem o trabalho? Ela vai andar com medo, vai ficar com aquilo a martelar na cabeça. Como é que ela espera ter sorte? Ela está a alimentar com coisas tóxicas e vão-me dizer assim, mas não somos nós que mandamos na programação. Meus amigos, somos nós que mandamos na programação de qualquer canal de televisão. Se não dermos audiência àquele programa, ele deixa de existir. Exatamente.
Não é? O problema é que não era só num canal de televisão, era em todos os canais de televisão um programa criminal. Não é? E vejam bem, quer dizer, o país sabemos que é um país com uma criminalidade muito alta, muito elevada. E a zona onde a gente estava, Fortaleza, tem uma criminalidade ainda acima da média do país. Se a pessoa está todo o dia a alimentar a sua cabeça com criminalidade, não só estamos a dar ideias a criminosos ou futuros criminosos, como às próprias pessoas que andam inseguras todos os dias. Andam sempre a olhar por cima do ombro porque estão à espera de ser assaltadas ou ter algum tipo de problema. Não é? Mais uma vez, isso acaba por nos fazer entrar num ciclo descendente ou numa espiral descendente que nos traz, por outras palavras, azar. As coisas não correm como nós queremos. Certo? Por outro lado, eu acho que foi das coisas que nós mais sentimos. Uma vez que há notícias negativas, que são aquelas que maior audiência traz, há agora um problema. A pessoa pode-me dizer assim: Luís, Maria José, tudo muito bem, eu deixei de ver televisão, mas eu tenho as redes sociais. E as redes sociais nós também temos o mesmo problema. Não é? O que é que tem muita audiência, o que é que tem muitas visualizações? Polémicas, conflitos, notícias negativas. Há uma coisa muito importante. Não é porque nós não vemos notícias ou canais abertos que nós não andamos informados. Claro, Ok? claro. Eu tenho todos os dias o hábito de ver as manchetes no Google. E eu também de manhã. E se há alguma coisa que me desperta, eu vou pesquisar Procuras mais. mais. Mas há muita gente que me diz assim: Luís, mas o Luís é insensível, como é que você não está preocupado com as pessoas de Israel ou da Palestina? Eu não é que não esteja preocupado, mas eu pergunto a mim mesmo: eu individualmente, Luís, posso fazer alguma coisa para mudar esse conflito? Eu tenho poder político ou poder militar para poder acabar com o conflito? Não tenho. Se eu não tenho poder, por mais simpatia e por mais respeito que eu tenha por ambas as partes, porque eu acho que uma vida humana tem o mesmo valor independentemente da ideologia, obviamente que as pessoas acham que se devem entender umas com as outras, mas se eu não posso fazer nada, então eu não vou dedicar a minha atenção e convergir a minha energia para um assunto que no fundo me vai deitar para baixo. Sendo uma coisa que eu não controlo. Mais uma vez, o que tu estavas a dizer em relação à tua mãe, por exemplo. Pois. Estar a ouvir todo o dia notícias que não têm a ver com ela, com a terra dela, com nada que esteja dentro do poder dela para fazer mudança, certo? Ela fica condicionada e ela fica com mau humor, fica com medo, fica indisposta e é exatamente isso que acontece. E fica com um diálogo. As conversas dela têm a ver com o que consome. Exatamente. Nós somos... eu não sei se é um estudo, acredito que não. Há uma máxima que se diz que nós somos a média de 5 pessoas com quem mais convivemos. Olhamos para os 5 amigos com quem mais convivemos, nós somos a média dessas pessoas. O mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sucesso profissional, a vida financeira, etc. É um contágio social, ok? Se a pessoa já está num ponto em que ela acha que tem azar, e se o azar é já o resultado de alguma coisa, ela tem que observar a questão social dela. Por quem é que ela se está a deixar contagiar? Porque isso tem impacto, Zé. Pois tem. Nós, quando em fases diferentes da nossa vida, antes de nós termos feito este salto, que nós convivíamos com um determinado tipo de pessoas, pessimistas, sempre a reclamar da vida, nada estava bem, como é que está a vida? Mais ou menos. Nunca ninguém nos dizia que a vida estava boa. Reparaste? Anos e anos a fio que as pessoas simpáticas, tudo muito bem, mas nunca estava bem. Havia Só problemas. Só problemas. E os problemas também acabam por surgir na nossa vida e nós perguntávamos: Bolas, nós não fazemos mal a ninguém, somos boas pessoas, porquê é que isto nos está a acontecer? Porque nós convivíamos com essas pessoas. O que é que aconteceu quando nós começamos a conviver com outro tipo de pessoas? Desapareceram os problemas. Isto significa que nós não temos problemas? Claro que não. Mas a forma como nós os observamos e nos enfrentamos mudou radicalmente. E os resolvemos é completamente diferente. Portanto, é assim, o azar... Voltamos aqui a um Por isso que tu há bocado fizeste a pergunta que se perguntássemos à grande maioria da população do mundo se sente feliz, Sim, estávamos a falar há bocadinho. não é? Estávamos a falar antes, que iria dizer que não. Sim. Mas se me perguntares a mim se eu me sinto feliz, sou uma pessoa feliz, sou. Eu também. Eu sou uma pessoa feliz, muito abençoada, não tenho nada assim grave, não tenho problemas graves.
que não tenham solução de imediato. De São imediato. desafios. Eu nem considero problemas. Não, nem são desafios. problemas. Exatamente. São coisas que a gente encara bem e resolve na hora. Sabes o que no fundo tu estás a dizer indiretamente? É que tu és feliz por escolha. Provavelmente. Tu escolheste ser feliz. Provavelmente. E eu hoje, quando tenho uma coisa que me está a chatear a cabeça, digo assim, não vais andar aqui o dia todo. Nem pensar, queres ver? Meto uns fones, uma música e passado uma hora já não se passa nada. Vamos falar daqueles momentos Por exemplo? de maior tensão. Há momentos em que parece que é uma pilha. Aliás, como aconteceu no episódio, antes do episódio da semana passada, Exato. estávamos a falar de más energias e que veio É verdade. uma ventania de má energia antes da gravação. Exatamente, foi. Há momentos em que nós sentimos realmente que estamos estamos a entrar numa espiral descendente, o efeito bola de neve, uma coisa está a correr mal e outra vai correr mal, etc. Há uma coisa que me acontece quando eu estou numa crise criativa. Eu às vezes, por exemplo, estou a fazer um curso ou a gravar um curso e as coisas não estão a correr. Às vezes estou a gravar uma aula e aquela aula empanca e tu já sabes que eu sou organizado, eu vou em sequência. Eu gravo primeiro as outras e depois volto àquela. Não, vai tudo sempre seguido. Eu tenho um sistema muito, muito peculiar de trabalhar. Eu tenho que ter os meus SOS, que são as minhas ferramentas de realinhamento. E se você está a pensar que eu estou a falar de meditação, de respiração consciente, etc., de vez em quando sim. Mas quando estamos num caso crítico, agudo, tem que haver algo realmente no meu caso, eu tenho que sair de casa. E perguntam-me, esta minha casa não tem uma boa energia? Tenho uma ótima energia, tenho uma vista espetacular, tenho espaço onde posso respirar, posso ouvir música, posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho necessidade de sair para quebrar o ciclo. E acho que a gente sente assim, tipo, temos de sair daqui senão estragamos o ambiente da casa, não é? Exatamente. Um bocado por aí também. No meu caso, por exemplo, ir até à praia, seja para uma caminhada ou ir para a pesca. Para mim é das coisas mais terapêuticas. Há muita gente que depois nos comentários, quando eu falei que a pesca era terapêutica para mim, como é que a pesca, estar a matar os bichinhos e não sei o que é terapêutico. É assim, eu não peço que vocês compreendam, até porque a maior parte do peixe que nós pescamos nós devolvemos ao mar. E vivo. Vivo. E fica são, saudável e lá e anda a nadar. Não é por aí. Mas quer dizer, desde que nós nos conhecemos enquanto seres humanos, existiu sempre caça. E nada nos dá mais prazer. Eu sei que existe muita gente que nos acompanha a partir do Brasil que adora pescaria. O Brasil tem muito peixe, nas águas doces sobretudo, tem muito peixe. É uma coisa que dá prazer, especialmente quando nós estamos a pescar já com um espectro mais espiritualizado. No fundo, nós fazemos parte de um ecossistema e, pois para quem acredita, Deus deu-nos a capacidade de termos ali alimento. Então é todo um ciclo. Portanto, sem falar muito, obviamente que vocês podem não concordar, tudo muito bem, não discuto. Mas depois existe a hipocrisia. Não, e depois, quer dizer, só pode falar assim quem não gostar de peixe, quem não comer peixe. Quem não comer nada, Zé, porque qualquer que seja o alimento que nós temos, mesmo se que falarem sejam contra a pesca, é porque não comem peixe. Exatamente. Nós não estamos comerem peixe, maltratar os animais. Claro que não. Certo? Portanto, e se forem pequeninos, que se vejam passar alguém vai pescar um peixe pequenino, do tamanho da palma de uma mão, ou... Aliás, existe regulamentação legal, exato. Precisamente para essa questão dos tamanhos. Exatamente. E depois é aquela velha história. Mas isso já é outra... Isso para mim é terapêutico e eu, quando vou para a pesca, porque é assim, para quem pensa que a pessoa está constantemente a apanhar peixe... Atenção que eu não vou com ele. Não. Atenção que para mim não é terapêutico. Dia de praia, sim. Eu gosto muito, muito, muito de mar. Como sabem, nós adoramos o mar. E de praia e tal. E eu lá vou ter, porque estamos a falar de uma pessoa que se levanta de noite para ir para a pesca. 4h30. Ele chega a dormir 1 hora ou 2 só, levanta-se e vai embora para a pesca de noite. Portanto, eu, Maria José... Não te queres violentar. Nem, jamais, jamais. Mas muitas vezes vais lá ter comigo. Não, vou, mas tipo 9, 10, Sim. 11 da manhã, isso já é diferente. Mas isso para mim não é terapêutico. O que é que para mim significa a pesca? Portanto, qual é o significado da pesca? Em primeiro lugar, é a paciência. Porque é preciso muita paciência até que aconteça alguma coisa na cana. Quem pensa que a pessoa vai pescar 2 horas e traz 50 peixes... Em segundo lugar, solidão. Não é necessariamente a solidão, então, é conseguir estar com os teus pensamentos. Pronto. E para mim tem uma representação também que é a parte do mar propriamente dita. Quando eu sinto que estou com uma tensão muito grande, o quebrar de cada onda, na minha cabeça, eu visualizo como se estivesse a dissolver aquele problema. Está a ir embora. Está a ir embora. Cada onda que rebenta está a ir embora. E venho novo.
Isso é verdade. Venho cansado fisicamente, porque também é muito puxado, o tipo de pesca que eu faço é muito puxado fisicamente, mas eu venho novo. Em primeiro lugar, tenho o prazer de ver o amanhecer. Então quando trazes um peixinho, já vais mais feliz. E quanto te arranjo, não é? Porque eu agora também tenho que arranjar exato, o peixe. Pronto. Exato. Mas o ver o nascer do dia, a mudança na praia que acontece quando o sol começa a nascer, a mudança na pressão atmosférica, na temperatura, a própria água que muda, a transparência, o movimento da própria vida marinha, isso é uma coisa fascinante. E eu antigamente gostava muito, como tu já falaste, do sunset, que é o pôr do sol, mas hoje em dia digo-te que é um privilégio poder acompanhar o nascer do dia. E também há essa simbologia. Nós tínhamos isso no Brasil, os dois, às vezes. Sim, sim. Não era? E há muito essa simbologia. Para mim se as coisas não estão a correr tão bem como eu gostaria que corressem, o ver o nascer o dia, enquanto estou no mar, para mim tem um significado diferente, é tipo uma nova oportunidade, eu posso recomeçar. É voltar às bases, limpar as más energias, afastar-me disso e recomeçar. Ok, hoje já vais poder limpar e amanhã já começas de novo. Tiveste aqui esta simbologia. Depois também tem muito a ver com a maneira como a pessoa interpreta o que está a ver. Certo? Certo. Isso tem muito a ver. No teu caso, já é bem diferente. Bom, eu também gosto muito, às vezes saio e vou dar um passeio beira-mar, Sim. mesmo de inverno, também gosto. Mas quando estás numa pilha não é isso que fazes. Mas quando estou assim entupida mesmo, não, para mim é um banho de shopping, como eu chamo. Banho de shopping. Ver pessoas a discutir no shopping, assim, a falar alto. Tudo isso, eu preciso disso. Porque eu tenho uma vida muito calma, não é? E eu não sou calma. Tu sabes que és a primeira a dizer que eu não sou calma, não é? Sim. E eu também sei que não sou calma. E de vez em quando eu preciso de ir... Pá, não sei, preciso de ver assim... De movimento, de barulho, de confusão. Então, perto do Natal, não se pode ir aos shoppings. Para mim não contem comigo. Tu não, mas eu gosto. Estás a ver? São necessidades de... Aquela confusão, aquela... É movimento, no fundo, é vida. Tu estás a ver, é vida. E eu estava a dizer pessoas a discutir, não é discutir, é falar alto, anda para aqui, sai dali, isso é confusão. Mas eu de vez em quando, eu preciso disso. Não me perguntes porquê, mas eu venho de lá nova, conforme tu vais da pesca, percebes? Eu sei que não é uma coisa tão bonita como estar no mar, como estar na pesca, como estar contigo próprio. Mas também tens momentos em que também levas um banho de esplanada. Porque às vezes tu vais para a esplanada, para a praia, e também vês nova. Também portanto, sozinha. depende. Também. Com a tua música, com um livro, exatamente. E entras no teu mundo. Também é. Mas isto são, no fundo, mecanismos que surgem através de um processo de autoconhecimento. Tu conheces-te a ti mesma e sabes uma o que autodefesa. Eu acho que isto é uma autodefesa. Em que sentido? Eu acho que quando eu te digo assim, olha Luís, amanhã estou a pensar em ir ao shopping. E normalmente eu faço isso de meses. É preciso que se diga que eu não vou para o shopping semanalmente ou diariamente ou o que quer que seja. Passam-se meses que eu não vou a um shopping. E quando digo, olha, amanhã preciso de ir ao shopping, eu preciso e eu vou lá buscar qualquer coisa para me sentir melhor. Não sei o quê, mas para mim é uma defesa que eu vou buscar. Não é compra. Não é compra, porque muitas vezes eu nem compro absolutamente nada. Não tem nada a ver com compras. Lá está, movimento, a cor, coisas não sei, bonitas. aquele bolir, estás a ver? Aquele bolir entra e sai e eu entro nas lojas todas, praticamente entro em tudo. E mexo aqui, mexo ali. Não sei, eu não sei dizer, mas ou largo lá a minha má energia e trago... Coitadas das pessoas que lá estão. Aquela que eu entendo que me está a fazer bem, porque eu também venho muito bem. Sabes que no fundo tu és uma pessoa que também gosta do que é bonito, de uma forma geral. Estamos a falar numa forma abrangente. Tu chegas a um shopping e vês as montras bem decoradas. Faz-me bem. Óbvio que te faz bem. Sinto-me muito, 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 muito bem. E sei que tu que vais comigo sempre a um shopping pelos cabelinhos.
ou seja, contrariado. Sempre, eu sei disso. Para mim é assim. Eu sei disso. O próprio nome shopping já implica compra. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou ao shopping, compro e venho-me embora. Mesmo assim, não gostas de ler. Tenho, hoje em dia, com a comodidade das lojas online, prefiro de longe. Eu também prefiro e faço as compras, 95% é online. Aliás, e outra coisa que depois mais para a frente vamos falar é precisamente sobre de que forma utilizar o comércio online pode nos fazer poupar muito dinheiro. ao fim Muito do mês. dinheiro. Eu já não compro nada nas lojas físicas, infelizmente, quer dizer. Por outro lado, também tenho pena, porque Mas a Maria os empregos... Ok, mas pensa comigo. Há uma evolução no mercado. Mas certo? a verdade é que nós não vamos estar a dar 10 por uma coisa igual à mesma coisa que podemos dar 5. Exatamente. Não é? É uma, É questão que é verdade. é uma questão de adaptação, Zé. Antigamente, por exemplo, se fôssemos a falar há 20 anos atrás, para eu poder exercer a minha profissão, eu tinha que ter um consultório. E hoje em dia atendo online. Pois. Portanto, é uma adaptação em relação à E evolução. tinhas que ter outros preços. Exatamente. O que é como fazem os médicos e os outros? Óbvio. O que é que eu quero dizer com isto? Não é que eu esteja contra o comércio tradicional, muito pelo contrário, mas se o comércio tradicional não evoluir no mesmo sentido do que tudo está a evoluir, então vai ficar para trás. É óbvio. Portanto, isso é inevitável. Nós podemos dizer que era bom no passado, etc. Já falamos sobre isso, até a questão dos valores, que também poderemos fazer um episódio sobre isso, que eu acho que estamos a perder os valores dos nossos avós, por exemplo. Já os nossos pais já sofreram um bocadinho com essa diferença dos valores. Mas eu acredito que temos que nos cingir às evidências. Eu posso querer estar certo, eu não quero estar certo, eu quero estar atento ao que está a acontecer e saber jogar o jogo de acordo com as regras. Portanto, acho que é mais ou menos por aí. E essa ferramenta que eu utilizo, no meu caso, a pesca, e no teu caso, o banho de shopping, como estavas a falar, no fundo, são mecanismos que nós criamos individualmente. Por exemplo, em casal, o que é que nós fazemos? Vamos passar um dia fora. Almoçar fora, ou jantar fora, passear, etc. É o que nós precisamos enquanto casal quando as tensões estão no casamento. Exato. Ok? Mas nós não permitimos jamais que, ao mínimo indício de que alguma coisa está mal, e que sabemos que à partida, que vem logo outra mal, outra, é o efeito bola de neve, portanto é uma coisa atrai a outra, nós tentamos interromper logo imediatamente. E isso foi o que fez a diferença na sorte e no azar na nossa vida. Exato. Pois, sem dúvida. Portanto, é o interromper ciclos nocivos de uma forma muitas vezes até forçada. Porque, por exemplo, vamos imaginar, há dias em que eu gosto de pesca por padrão. Ok. Que eu jamais pensei que ia gostar de pesca. Pois, Tu sabes disso. e eu também. E tu pensava, aliás, quando eu recebi o convite a primeira vez, o meu pai ofereceu-me uma cana de pesca, porque nós vinhamos pescar exatamente para esta região quando eu era pequeno. Eu achava que só ias uma vez. Exatamente. E depois comecei a comprar equipamento, e a Nunca imaginei. especializar-me. E eu a achar que tu ias comprar equipamento para ficar encostado. Pronto. E até hoje é uma Mas coisa... a verdade é que já lá vai um ano e tal. Vai fazer agora 2. Vai fazer agora no final do ano 2, acho eu. Penso que 2, exatamente. Foi fim do ano. Foi antes do Natal. Já não sei, mas sei que já vai muito tempo e que agora já não... Já... E é curioso também... Está comprovado que és pescador. E é curioso, as pessoas que eu conheci foi extremamente enriquecedor todo este período. O companheirismo que existe entre os pescadores, a entreajuda, se alguém precisa de alguma coisa, outro dá, ninguém tipo, eu empresto, Portanto, ou seja, tu não estás num ambiente de azar quando estás na pesca. Não. Estás num ambiente bom. Estou. Estás num ambiente que traz felicidade, E acho que as pessoas... prazer, E as pessoas que vão para a pesca acho que estão exatamente com o mesmo propósito no mesmo que eu. alinhamento. Acho que estão todas para uma descomprimir, coisa... para Exatamente. aliviar o stress, etc. Exatamente. Porque assim, vamos convir, muitas vezes passar 8 horas com uma cana de pesca na mão, de uma forma figurativa, obviamente, 8 horas para trazer um peixe ou para não trazer peixe nenhum, tem que se gostar muito daquilo. Tem que se gostar muito. Certo? Porque não é pelo peixe. O peixe é secundário. Mas eu às vezes tenho dias em que vou, não necessariamente porque quero ir ou porque estou a precisar de ir, mas sei que se não for, eu vou sentir isso ao fim da... Por exemplo, se eu não for, normalmente eu vou à pesca ao sábado, de manhã, madrugada, pronto. Se eu não vou uma semana, na semana seguinte eu sinto. Há qualquer coisa de estranha, ou seja, eu não fiz aquela descarga. Até porque muitas vezes, tirando o inverno, que nós não podemos fazer isso, muitas vezes o próprio contacto da água nos meus pés, na pele, e os próprios pés descalços. Pois, Eu falo muito sobre isso, sobre aquela descarga, portanto o earthing. Já é bom.
Exatamente. Há aqui uma mudança, há aqui uma necessidade. E realmente é muito positivo. É muito positivo. Assim como para ti, também a parte do shopping. E se calhar, e há outras coisas, por exemplo, há uma coisa para nós, tanto para mim como para a Maria José, uma coisa que até vai acontecer hoje. Por exemplo, quando nós estamos em paz, tranquilos, mas precisamos de mais afeto. Precisamos de mais contacto, mais tato. Precisamos de expandir o nosso coração, até mais no sentido de coração. Mais isso. Basta estarmos com um dos netos ou uma das sobrinhas que isso é logo resolvido. Exatamente. E hoje é exatamente isso que vai acontecer, não é? Porquê? Porque há realmente aqui uma partilha diferente. Nós temos a oportunidade também de ajudar a educar de uma forma diferente, de passar os nossos valores e, no fundo, fazer propagar uma coisa boa quando mesmo as crianças estão tão sujeitas a ter convívio com coisas negativas no dia-a-dia. Precisamente o bullying, porque isso ainda continua a acontecer e tudo isso. No fundo, nós estamos a dar também aqui um bocadinho dos nossos valores àquela pessoa que pode ajudar aquela pessoa a ter uma vida de sorte. E nós temos visto isso. Quantas vezes nós temos amigos que vêm nos procurar, aliás, até no domingo, pessoas que nos vêm procurar para desabafar. Até coisas que nem são tão positivas, não é? Mas pelo facto de estarem connosco, sabem que precisam desse corte. É a pesca delas ou o shopping delas. Exatamente, é? exatamente. O que nós representamos somos muitas pessoas. E de repente parece que entram numa espiral completamente diferente só por terem essa quebra, esse momento. Precisamente porque eu e a Maria José temos muita atenção em relação ao nosso alinhamento. Quando estamos a falar de alinhamento, para quem desconhece o significado desse termo, tem a ver com o nosso campo eletromagnético, que é um campo de energia que circunda o nosso corpo, que não vemos, é medido numa máquina, mas nós não vemos. Mas é exatamente aquele que nós conseguimos medir de uma forma inconsciente quando conhecemos alguém e dizemos: esta pessoa tem uma boa energia e não vou com a cara daquela pessoa. Portanto, nós conseguimos medir esse campo eletromagnético. Então, nós sabemos que o nosso campo eletromagnético também vai afetar a sorte ou o azar que nós temos na vida. Por outras palavras, nós queremos acabar com o azar na nossa vida, e se sabemos que o campo eletromagnético acaba por ter um impacto muito profundo naquilo que nós estamos a puxar para nós somos tipo um aspirador. Como é que nós podemos controlar e manipular esse campo eletromagnético? Só de 3 maneiras. Pensamentos, palavras e ações. Eu tenho que mudar aquilo em que estou focado, aquilo que eu faço alimentar a minha mente, por isso é que nós não vemos televisão, é um alimento da mente, nós estamos a ser condicionados mentalmente por aquilo, nós escolhemos os filmes que vemos, as séries que vemos, os documentários, os livros que lemos, neste momento também, por exemplo, os podcasts que escutamos, tudo isso é parte mental. Depois o tipo de comunicação. Se eu estiver constantemente, mesmo que as coisas não sejam perfeitas, há sempre espaço para melhora. As coisas não estão perfeitas. Eu tenho uma opção. É dizer, não está bom, mas eu vou trabalhar para que fique melhor. Ou então, porque isto está mal, ou seja, começo a entrar num ciclo de vitimização e de reclamação. E isso atrai cada vez mais. Exatamente. Quanto mais se reclama, mais há para reclamar. Eu até lanço aqui um desafio. Há um vídeo, eu penso que tem um vídeo no YouTube, precisamente, que é um desafio de não reclamar, é num curso. Não reclamar durante uma semana e depois até passa para um mês. Tu não imaginas a dificuldade, porque nós já fizemos isso e sabemos perfeitamente o que é que custa, a dificuldade que é a pessoa não reclamar. De ver uma coisa que está menos bem e de não, na tentação de dizer isto assim, isto assado, é muito difícil. Isto tem tudo a ver também com a maneira como nós vemos as coisas. Todos os azares que nós tivemos, ou os desafios, vamos chamar-lhes assim, todos os desafios que nós tivemos, a partir do momento em que nós começamos a ver esses momentos como oportunidades, e oportunidades de quê? Perguntam as pessoas. De nos tornarmos pessoas mais resilientes, mais fortes, para podermos resolver aquele problema. Certo? Nós até já tivemos uma altura em que em tom de riso e de brincadeira dizíamos: olha, esta torneira não para de pingar, que giro, olha que engraçado, esta torneira aqui a pingar, pinga. Eu lembro-me de uma altura no Brasil, uma altura que era preciso comprar uma pecinha na torneira da cozinha. Borracha, a anilha. E eu dizia: olha que giro, só para não reclamar de mal. Exatamente. E levávamos aquilo, porque nos esquecíamos sempre que íamos sair. Sim, trazer a borrachinha. Lembras-te? Eu por acaso agora lembrei-me dessa Mas é cena. curioso, quando nós tiramos esse peso, essa carga,
o que é que acontece? Até tens vontade de sair de propósito de casa para ir comprar a borracha. Exatamente. Já vais com Exatamente. outra vibe. É diferente. Aliás, já nos aconteceu, não sei se foi diferente. especificamente uma torneira. Mas nós temos muito essa mania de levar a coisa do Sim. reclamar na base da brincadeira e do riso. E olha que resulta. Zé, olha a perspectiva. Eu dou aqui até uma dica para quem nos está a ouvir. A torneira está A pingar. a pingar. Está com uma fuga. Falta uma borracha. Falta uma Pronto. borracha. Nós temos duas opções. Ou reclamar. Por exemplo, vamos imaginar que é à noite e que não estão os depósitos de construção abertos. Pois. Para irmos comprar. Eu posso reclamar porque vou estar até ao outro dia de manhã, Com a vamos torneira estar a pingar. etc. Gastar água. Eu escolho ver de uma maneira diferente. Eu escolho dizer assim, que bom que é que eu tenho uma torneira. Há muita gente que não tem torneira. Que é Também uma tivemos essa altura. Também tivemos certo? isso. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva. Mas atenção, que esta coisa da torneira, eu sei por experiência, não comigo, mas já assisti, há muitos casais que têm altas discussões por causa de uma pinga numa... Sim. E que traz, além da discussão, traz chatice, traz Traz a falta de harmonia no relação. na relação, atrás E atrai disso. mais coisas. Exatamente. Por causa da pinga da torneira, vem um monte de coisas que acabam por já nem dormem juntos, sequer nessa noite, por exemplo. Em relação ao azar de casal, aquilo que já partilhamos isto noutro episódio. Havia uma coisa, mas eu acho que isto foi quase desde o início. Talvez nos nossos relacionamentos anteriores. E agora lembrei-me de uma. Nós sabíamos que quando nós, por exemplo, tínhamos uma coisa que discordávamos um do outro, Sim. não é? Sim. E não resolvíamos, às vezes a pessoa passava uma semana sem falar uma com a outra. Certo? E o que nós decidimos desde o início da nossa relação foi, se houver alguma divergência, se houver uma discussão, vamos pôr entre aspas, discussão não no sentido negativo, há uma divergência. Nós não vamos dormir sem resolver aquela divergência naquele próprio dia. Exatamente. Isso faz com que não haja mais azar na relação nos dias seguintes. Nós cortamos logo ali imediatamente. Mesmo que um às vezes fique com o nariz torcido, não é? E que não fique muito contente porque tem que dar o braço a torcer ou porque tem que dar razão ao outro, mas resolvemos. Entramos em acordo. Entramos em diálogo. Eu ontem passou-me no Instagram, por acaso eu gosto de ver, há coisas que me tocam. Ontem andava um rapaz na rua e um casal de idade, bastante idade, já vais ver que era mesmo muita idade, andavam na rua os dois, o casal de mão dada, uns senhores de cabelinhos brancos, muito velhinhos, e o rapaz parou e disse: "Pá, posso-lhes fazer uma pergunta?" "Pode." "Vocês estão casados há quanto tempo estão juntos?" E o senhor respondeu: "Nós estamos casados há 65 anos. Fizemos 65 anos de Uau. casados." "E qual é o conselho que vocês dão para se manter assim um relacionamento de tanto tempo?" E ele disse: "Só tenho um conselho a dar." Olha, eu estou arrepiada. "Só tenho um conselho a dar. Nunca vão para a cama zangados." Exatamente. É verdade. Isto foi verdade. Mais uma vez, uma coisa leva à outra. No outro dia a pessoa acorda com uma cara má. Assim, claro, olha, estes com 65 anos de casados, imagina, dão um conselho a uma coisa que a gente descobriu há pouco. Sim. Meia dúzia de anos, não é? Quer dizer, nós foi praticamente desde o início do relacionamento. Pronto, não é meia dúzia de anos, já são vai 17. 16, 17? 17, não é? 17. Eu nunca sei muito bem. Não, nós estamos juntos já há muito mais tempo. Pronto, não interessa. Luís, daqui a pouco estamos há 20. Então, nós só nos falta 3 anos para os 20. Então é 17. Então falei Não, bem. Falta-nos 2 anos para os 20. Pronto, não interessa. Mas estes descobriram, já viste, este casal descobriu isto há quantas gerações? Imensas. Sim. E depois o rapaz continuou-lhe a perguntar: "Mas o que é que o senhor tem a dizer sobre o que sente pela sua esposa?" E depois perguntou a ela, pronto, ele respondeu: respeito, amizade. É exatamente aquilo que nós estamos a cultivar. Que nós cultivamos e que nós fazemos e que nós usamos para o nosso relacionamento diário. Pronto.
Mas achei muita piada, por acaso. Depois fico logo toda melosinha. E tu sabes que, no fundo, o que esse senhor disse, e que, no fundo, nós pomos em prática, e que eu sei que há muitos casais, por nossa influência, que também já colocaram, e que mudou muita coisa. Muito. Muda tudo. Muda Até tudo. Uma casais pessoa não amigos. ir para a cama de bem, os dois, Sim, faz muita diferença. é totalmente E diferente. é curioso que isso mesmo para tudo que são projetos do casal, imagina que tu tens os teus projetos individuais, eu tenho os meus, óbvio. Quando uma parte não está a fluir, vamos imaginar que a tua parte não está a fluir, pelo facto do casal em si estar a fluir, acaba por contribuir para que tu saias dessa tal onda menos positiva ou menos boa, ou seja, que poderia originar momentos de azar ou circunstâncias de azar. Volta-te a levantar. Mais uma vez, lembrando que numa vida em casal, não é uma vida a dois, é uma vida a três. É a minha vida individual, exato. a tua individual e a nossa enquanto casal. Exato. Certo? E eu acho que se houver uma solidez no casal, na vida a dois, no relacionamento a dois, mesmo que uma das partes esteja mais frágil e esteja realmente a entrar nesse ciclo, o outro puxa logo para cima. Tu tens muito essa tendência comigo. Eu às vezes estou a dizer qualquer coisa e ponho em hipótese as várias opções que podem acontecer face a uma ação que eu tive. Vamos imaginar que há um projeto, eu digo isto pode acontecer isto, e tu dizes logo, não penses assim, pensa que já correu tudo bem, por exemplo. A mesma coisa do que tu às vezes estás a fazer uma coisa e não empancas e não dá certo. E eu acalmo-te e digo, pensa comigo, qual é a parte que tu empancas? Então vais estudar sobre isso. E tu estudas e depois avanças. Portanto, mais uma vez... Neste momento estou com um problema desses. Estás com um desafio desses. Um desafio desses. Então, Zé, nada do que tu sabes hoje, tu sabias há 50 anos atrás. Tiveste que aprender tudo. Pois tive. Nós nascemos como um livro em branco. Mas eu gosto de tudo Para ontem. Para ontem e há coisas que não são assim. Zé, tem o seu tempo. E sabes que eu sou impaciente. Tu és impaciente. Mas tu também sabes que as melhores coisas da tua vida que demoraram muito tempo. Pois demoraram. Tu tens o seu tempo de maturação. É verdade. Eu sei que nós vivemos numa era imediatista e que quer tudo para ontem. Portanto, muito Maria José Leitão. É verdade. Mas não é assim que a vida funciona. Então, nós vemos que quando, por exemplo, agora estamos a entrar estamos no outono e estamos prestes a entrar no inverno. Nós vamos ter que ser pacientes o suficiente para esperar que venha o verão novamente para irmos para a praia. Certo? Não adianta nós queremos acelerar, a não ser que nos metamos num avião e vamos para um país que esteja com um clima melhor, não é? Mas o normal, nós temos que saber saborear as coisas todas. E a forma como nós vemos a vida, e no fundo o curso Ser Feliz é Possível fala muito sobre essa mudança de perspectiva. Muitas vezes até de uma coisa que nós consideraríamos que era um azar, até retira o peso todo do azar e diz, é apenas uma coisa normal acontecer. Eu tenho que aceitar que vivo num mundo que tem regras. Eu vivo num país que tem regras. Eu vivo num mundo que tem regras. Eu vivo numa galáxia que tem regras. E eu só tenho que as compreender. Porque se as coisas fossem todas... Pensemos desta maneira. Há muita gente que... eu gostaria que as coisas fossem assim. Se toda a gente tivesse a sua vontade correspondida, isto era uma confusão doida, não havia organização, era um caos. Certo? E nem estou a falar das leis do homem, estou a falar das leis mesmo universais. Estás a perceber? Se o mundo fosse como eu quero e o mundo fosse como tu quisesses, onde é que havia aqui a convergência se somos pessoas diferentes? Não podia ser. Então tem que haver aqui uma questão também de respeito. Mas acima de qualquer outra coisa, e acho que para rematar este episódio vai ser um bocadinho mais curto, para rematar este episódio, a única forma de nós sairmos de uma maré de azar e entrarmos numa maré de sorte é mudar o nosso alinhamento. Não existe outra opção. E para mudar o nosso alinhamento... Mudar o nosso alinhamento é mudar o tipo de pensamentos que nós temos, as palavras que nós utilizamos e o tipo de coisas que nós fazemos. Se eu, por exemplo, tenho pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, se aquilo que eu consumo, se no fundo alimenta sempre essa vibração, eu tenho que começar a ouvir outras coisas, tenho que começar a ler outras coisas, tenho que começar a estudar outras coisas e cercar-me de outras pessoas. Primeira coisa. Que não pensem assim como eu, negativamente. Em relação à comunicação, eu utilizo muito aquela coisa do fingir até conseguir. Que tipo de pessoa eu quero ser? Ou que tipo de pessoa eu sei que preciso de ser para entrar num alinhamento diferente? Uma pessoa mais positiva, que não utiliza palavras. Ainda hoje estava a falar com um cliente que me dizia assim, vamos à luta.
Estamos na guerra, mas vamos à luta. E só lhe dizia: você não compreende que estás sempre a utilizar essas palavras com um peso tão grande emocional, guerra, luta, que apenas atrasa mais o processo de você E sair dos seus baralha, problemas. claro. Portanto, nós temos que fazer uma mudança do discurso. Eu, há muito tempo que eu raramente utilizo a palavra negativa. É menos positivo. Estás a ver aqui a pequena diferença? Continua a ser a mesma coisa. Pois. Mas em vez de ser negativo, significado é o é mesmo. menos positivo. Exatamente. Eu estou a dar uma intensidade, uma vibração elevada e estou a retirar apenas aqui o volume, vamos dizer assim. Mas o meu foco está no positivo. Eu não quero isto. Eu, no fundo, estou focado em quê? Naquilo que eu não quero. Eu vou atrair aquilo que eu não quero. Eu não quero ficar desempregado. Eu estou focado em quê? No desemprego. Exato. Ok? Portanto, nós temos que mudar um bocadinho o tipo de discurso, o tipo de palavras que nós utilizamos. E a mesma coisa também em relação a alimentar discurso de outros. Quando nós estamos a falar com outras pessoas e elas próprias estão com um discurso negativo, nós tentarmos rapidamente mudar o tom da conversa. Fazer uma mudança de perspectiva. E depois em relação às ações. Há pessoas que dizem que têm azar porque estão a fazer rigorosamente a mesma coisa há 10 anos na expectativa de terem resultados diferentes. Não podem. Se não funcionou uma vez, 2 ou 3, tem que começar a fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes. Eu passei isto muito recentemente no meu trabalho. Exatamente. Quer dizer, quando eu comecei a dar o salto, quando eu construí o meu site, o meu portal do aluno, onde vocês têm os cursos, relembrando que tem 20% de desconto com o cupom Santos20, tudo isso foi eu sair da minha zona de conforto, porque a forma como eu estava no passado já me estava a trazer desconforto. Embora fosse confortável para mim, eu conhecia, dominava perfeitamente as plataformas e tudo isso, mas estava-me a trazer um desconforto que na minha cabeça poderia vir a trazer-me azar. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer uma coisa diferente, que me está a trazer resultados diferentes também. Inclusive, nos próprios tópicos, o facto de nós estarmos a fazer este podcast, este programa, no fundo, eu sentia que as ferramentas que eu estava a utilizar para transmitir conteúdo ou transmitir conhecimento que não eram suficientes para as necessidades da sociedade de hoje em dia, que, por exemplo, agora está a consumir muito conteúdo de podcast. Então, eu tive que começar a fazer coisas diferentes para conseguir aumentar a minha comunidade. Mais uma vez, eu não posso estar a reclamar que tenho um azar porque estou constante, sou muito trabalhador. Vê bem aqui a dislexia das pessoas. Não é porque eu trabalho 14 ou 16 horas por dia que significa que eu, quase por magia, que eu vou ser obrigatoriamente bem-sucedido. Eu tenho o direito a ser bem-sucedido, eu não tenho sorte nenhuma. E há pessoas que trabalham 2 horas por dia de uma forma inteligente, percebendo o mercado e mudando os seus paradigmas, e que conseguem resultados extraordinários. E depois dizem, a vida é injusta porque eu trabalho muito. Meus amigos, não é trabalhar muito, é trabalhar de forma inteligente. Pois, é trabalhar certo. Exatamente. Lembras-te daquela história que nós no outro dia ouvimos, que eu penso que deve ser de alguma metáfora que se propaga por aí, que, portanto, havia alguém que estava com um problema em casa. Eu não sei se a história é bem assim, mas eu vou contar mais ou menos por aquilo que eu percebi. Havia alguém que estava com um problema em casa, numa máquina, vamos imaginar, e a máquina não funcionava. E chamou o técnico. O técnico veio, chegou lá, abriu a máquina, mudou lá um parafuso e chegou ao fim e disse, são 300 euros. E a pessoa que chamou disse, 300 euros para mudar um parafuso? E diz ele, pois, você não pagou 300 euros pelo parafuso. Você pagou 300 euros porque eu sabia qual era o parafuso para trocar. Pois, exatamente. Estás a entender? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é o volume, lá está, isso é um bocadinho a posição de vitimização. Porque eu sou um desgraçado, porque eu trabalho imenso e não recebo o que mereço. Temos que procurar uma coisa diferente, que valorize mais o nosso tempo. Estás a perceber? É óbvio que toda a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. Não é necessariamente isto a aplicar-se para toda a gente. Vai sempre haver pessoas que estão presas nesse ciclo e que vão sempre estar numa escassez, seja financeira, seja mental, seja o que for, de relacionamentos, de tudo. Agora, quem realmente quer sair e toma a decisão e diz, a partir de hoje basta, eu não quero ser mais este desgraçado ou esta desgraçada, eu não vou estar constantemente a viver este estilo de vida, então eu tenho que assumir o compromisso de mudar quem eu sou, porque só mudando quem eu sou, ou seja, mudando o meu alinhamento, é que eu vou conseguir mudar a minha vida.
Porque o exterior é um reflexo do que está no interior. E tu sabes disso. Quando tu estás perturbado e estás com um turbilhão dentro de ti, o que é que acontece? É só coisas que te mantêm nesse alinhamento. É confusões, discussões, pessoas que te vêm com histórias... Certo? É verdade. E o que é que acontece quando estás em paz, estás serena? Mesmo as pessoas que normalmente telefonavam a contar sobre isto, sobre aquilo, deixam de ligar. Certo? Certo. Há uma mudança. Portanto, meus amigos, para rematar este episódio, para sairmos de uma maré de azar, nós temos que mudar quem nós somos, porque mudando quem nós somos, nós mudamos o nosso alinhamento. E mudando o nosso alinhamento, nós mudamos os nossos resultados. Exatamente. E é muito bom nós termos sempre estes mecanismos. Se para si for ouvir música, como para mim é pesca, como para a Maria José ir para o shopping... E ouvir música também é muito bom. Aconselho a meter uns fones e meter uma música Que harmoniosa que goste. E passa. E passa. E depois existe também aqui a necessidade de nós cultivarmos esse novo alinhamento. Porque há muita gente que diz, vou fazer umas afirmações e faço uma meditação e está tudo resolvido. Mais uma vez, se existe uma tendência natural da pessoa ser pessimista ou negativa, eu preciso estar sempre a insistir até que seja uma coisa natural em mim. Ou seja, que seja o meu novo normal. E se há algo que nós realmente podemos passar neste episódio e que realmente faz toda a diferença é vocês têm que ter muito conhecimento sobre vocês mesmos. Vocês têm que vos conhecer a vocês mesmos, perceber quais são os gatilhos que já indicam que há alguma coisa que pode vir a descambar e agirem de imediato, interromperem os ciclos. Pois não deixarem que se instale O caos. o caos, porque aí depois já é muito mais difícil. Exatamente. Porque depois nós entramos no modo piloto automático e o piloto automático é o tal que vem trazer uma coisa atrás da Pronto, outra. e a pessoa já dá conta, já se conhece, se conhecer bem, não é? Aí a pessoa já está a balto, já está a vir aí Qualquer alguma coisa que não... Exatamente. Então, combate. E sabes uma coisa curiosa? A partir do momento em que nós começamos a trabalhar mais a parte do nosso desenvolvimento pessoal, nós quase que já conseguimos prever algo que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Ou seja, há alguma coisa negativa que pode vir a acontecer no dia seguinte e nós já começamos a sentir aquela energia assim, tipo, há qualquer coisa aqui no ar e agimos de imediato antes sequer que haja qualquer coisa que a pessoa diga que é azar, não é? E depois é aquela velha história, se realmente acontecerem azares, ver isso como uma coisa sobre um novo prisma. A torneira pinga, que bom que é termos torneira. Hoje não há água quente, o cilindro ou o esquentador avariou, que bom que temos água, tanta gente que não tem água. Exatamente. Eu sei que isto pode parecer ridículo para muita gente. Hoje apetecia-me comer picanha e não vou comer picanha. Há tanta gente que nem picanha tem, que nem um pão tem. É tudo uma questão de mudança de perspectiva. É verdade. Porque e há pessoas que são viciadas mesmo em reclamar. Mas há aqui uma situação que aconteceu há Viciadas. relativamente poucas semanas. Isto acho que viralizou no TikTok, se não estou em erro. De alguém a chorar copiosamente. Porque o pai tinha dado ao irmão um helicóptero e a ela só lhe tinha dado um Ferrari. Que era injusto, porque o helicóptero é muito mais caro que o Ferrari e tudo isso. Eu acho que as pessoas às vezes andam à procura do azar. Óbvio que não estamos aqui a traduzir isso, mas estamos a falar do ciclo de reclamação. Como é que é possível alguém, no mundo que nós vivemos, em que é uma minoria que consegue ter um helicóptero, é uma minoria que consegue ter um Lamborghini ou um Ferrari, certo? E ainda assim está-se a queixar. Nós estamos a criar realidades e padrões completamente irrealistas. Eu nem vou comentar isso. Certo? E depois a pessoa diz, eu não tenho sorte nenhuma. Não vou comentar. Porque, vê bem, o azar na cabeça dessa jovem... Adolescente. É? Também vi. Na cabeça dela, o azar dela era ter recebido só um carro de 3 milhões quando o irmão recebeu um helicóptero de 15. E ela diz que tinha muito azar. Não tinha sorte nenhuma. Portanto, isto é tudo uma questão de mudança de perspectiva, como vocês já perceberam. Meus amigos, mais uma vez, se é a primeira vez que chegaram a este podcast e se estão a ouvir a partir do Spotify ou do YouTube, queremos pedir para vocês deixarem o vosso feedback, quais foram os insights que vocês tiraram deste episódio. Não se esqueçam, mais uma vez,
deixar as sugestões de tópicos, muito importante também. E se não são inscritos no canal do YouTube, façam a vossa inscrição. Se não seguem no Spotify, sigam também a partir do Spotify ou a partir de qualquer outro serviço de streaming. E se, Vocês possam ouvir. e se quiserem, deixem sugestões, não sei se já disseste. Disse um Já? bocadinho. Sugestões de tópicos. Isso é sempre muito Exatamente. importante porque nós queremos trazer histórias, nós queremos trazer partilhas, nós queremos trazer experiências que vos agreguem valor. Que vos ajudem. Não é? Exatamente. Eu acho que isto é uma coisa fundamental. Mais uma vez, a minha gratidão da minha parte, a minha E a gratidão minha pela sua também. audiência. Voltamos para a semana com mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço e uma boa semana.